do check-up no rádio, Dr. Marcos Galvão. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Panorama 95. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aí no rádio. Vamos lá falar sobre esse tema que é muito recorrente no crânio, né, na cabeça e na face. Geralmente essas dores têm várias origens e muitas vezes confundem muito um tipo de dor com a outra. E na avaliação, dependendo da localização da dor, da forma como ela surgiu, do tempo que ela está durando, da sensação que o paciente tem. Às vezes ele tem as causas neurológicas, como por exemplo os AVCs, certo? O AVC hemorrágico, que é aquele que a gente tem um sangramento intracraniano no cérebro, provoca numa frequência maior a dor do que o AVC isquêmico, que é aquele onde um vaso sanguíneo fica obstruído e a gente perde a irrigação sanguínea naquela área. Existem as dores neurovasculares, delas as mais conhecidas são as enxaquecas, né, que é uma causa muito frequente. Então aquele paciente que reclama de uma dor de um lado só, reclama de que quando está com a dor, se ficar com luz muito perto, ou se chegar alguém fazendo barulho, essa dor piora. Normalmente ela vem acompanhada de náusea, às vezes até de vômito, um olho lacrimejando, uma dormência na face, alguma coisa da face, como sinusite. E dentre elas, as mais comuns são as dentárias, e muitas vezes essas dores são referidas, então o problema é a dor em outro. Existem as causas musculoesqueléticas, que também são muito comuns. A mais frequente é a miofacial, a dor miofacial, que é aquela dor provocada pela tensão da musculatura. A frente do ouvido, que a gente usa para abrir e fechar a boca. Com essa dor no ouvido e correr para o otorrino achando que é do ouvido. Quando a gente olha, não tem secreção, o ouvido não está inflamado, e quando a gente faz uma compressãozinha aqui na região, tudo dolorido. Existem as neuralgias, que são dores muito fortes. A mais comum é a neuralgia do trigêmeo, que é um nervo que inerva a face. E quando ele está doente, que provoca a dor, é uma dor muito forte. O pessoal reclama que é uma dor tipo um choque, que basta alisar o rosto, basta vento bater no rosto, o paciente reclama de dor. E por fim existe a dor psicogênica, que é aquele paciente, mas ela existe também, como existem vários outros sintomas psicogênicos. Então, para resumir mais ou menos, é isso. E, no caso, o senhor falou aí várias situações que, aparentemente, na verdade, elas precisam do diagnóstico, né? Isso, exatamente. Aí, no caso, são uma somatória de situações, ou uma só dessas que o senhor falou, pode ser configurada aí como uma dor crâniofacial? Muitas vezes é um somatório, né? Muitas vezes a dor, como a dor é um sintoma subjetivo, um paciente às vezes quebra um braço e não diz nem ai, e o outro pensa que é o fim da vida dele. Então a dor é um sintoma muito subjetivo. Então a gente tem que ir somando essas peças do quebra-cabeça para chegar no... O ouvinte, inclusive, pergunta aqui, diz que sente fortes dores de cabeça de forma constante, pergunta se tem alguma relação com uma dor crâniofacial. Isso, exatamente, né? A dor de cabeça, né, que a gente chama de cefaleia, é uma dor crâniofacial, porque ela está localizada no crânio. Mas a gente tem que ver qual é a origem dessa dor de cabeça. Como a gente comentou aqui, ela pode ser desde uma enxaqueca, né, até uma dor de origem muscular ou vascular, ou nos vasos sanguíneos daquela região. Então, todo sintoma igual a esse precisa ser investigado para tentar chegar à dor. Ninguém gosta de viver sentindo dor direto. As dores crâniofaciais, elas podem ser evitadas? Tem como prevenir? Pronto, vamos lá. Vamos dizer que uma causa muito frequente de dor crâniofacial é problemas dentários. Então, vamos dizer que o paciente esteja com a cárie, né? Essa dor muitas vezes não vem no dente, como eu disse, como a gente falou anteriormente, ela vem referida para outro lugar, mas a origem é o dente. Então, se ele for ao dentista e fizer uma revisão e fizer a limpeza das cáries, resolver o problema dele, a dor vai ser resolvida.
Então, se eu tenho uma dor por problemas de osteoartrose da coluna cervical, gera tensão muscular e dor. Na hora que eu procuro ortopedista, que eu procuro fisioterapeuta, que eu trato esse problema da coluna, a dor... Eu tenho muita dor de cabeça, que chega a passar 3 dias, e parece que tem um martelo batendo na minha cabeça. E aí, doutor? Pronto, olha. A paralisia facial é um quadro que, vez ou outra, acontece. Existem 2 tipos de paralisia. Existe a paralisia facial periférica, que é aquela que o otorrino trata. A paralisia periférica, a gente diz que ela pega o andar superior e o andar inferior da face. Então, paralisa a testa e a parte aqui do olho, abaixo do olho. A paralisia central, ela pega só um dos andares da face. Então, assim, se eu tenho uma paralisia central, então paralisou só um quadrante do rosto, vamos dizer assim, eu tenho que procurar uma causa cerebral para ela. Mas se eu tenho uma paralisia periférica, é sinal de que o trajeto do nervo é que foi acometido, do nervo facial. Então, o nervo facial, quando ele sai do crânio, ele passa para a face por dentro do ouvido e da glândula parótida. E muitas vezes o problema está ali. Então, quando a gente vai procurar o ouvido interno, o ouvido médio ou um problema na glândula, a gente encontra a causa daquela paralisia. Só que tem outra causa, outra origem, que pode ser uma coisa muito simples e pode ser uma coisa mais complicada. Então, todo paciente que teve paralisia facial deve fazer uma ressonância magnética para tentar avaliar o trajeto do nervo facial e procurar uma causa para ela. Então, essa dor que ficou após a paralisia facial pode ter alguma coisa por trás dela que gerou a paralisia. Então, a recomendação que a gente dá é investigar e procurar saber se essa dor foi por causa da inflamação do nervo, da irritação do nervo. Enxaqueca é a neurologia, é o neurologista. Mas a enxaqueca tem tratamento, que ela tem cura, mas eu vou falar que ela tem controle e um controle muito bom. O que eu lembro da época que eu estudei com mais detalhes a questão da enxaqueca, né? Hoje eu não estudo tanto porque acabei enveredando para outra área, é que no primeiro tratamento. Porque às vezes o primeiro tratamento não é o melhor para aquela pessoa e à medida que o neuro vai avaliando, e vai tentando e vai vendo as situações, ele vai chegar num determinado ponto onde a crise de enxaqueca vai ser controlada e aquele paciente vai passar períodos muito longos sem ter crise. Outra pergunta aqui do ouvinte diz o seguinte: E muito, né? Eu não sabia. O bruxismo é aquele hábito que algumas pessoas têm de ficar rangendo os dentes, principalmente à noite, né? Trincando os dentes. Então, o que é que o bruxismo provoca? Ele provoca uma tensão na musculatura mastigatória e, consequentemente, provoca uma patologia da ATM, que é aquela articulaçãozinha que a gente falou, que faz a gente abrir e fechar a boca, o movimento da mandíbula. Então, essa tensão muscular que o bruxismo gera, além de provocar problemas dentários, né? Quando a gente avalia o paciente com as plaquinhas de silicone para tirar a tensão, para diminuir a carga em cima da musculatura e da articulação. E tem vários tratamentos que podem ser realizados, né? Aí os dentistas mandam muito bem nessa área. Minha mãe tem fibromialgia e escoliose. Tem cura e qual seria o medicamento? Olha, a fibromialgia, se ele tiver 11 pontos positivos de dor, ele diz que o paciente está com fibromialgia. E é uma doença que tem um fator de ansiedade muito atrelado. Então, quando o paciente está com ansiedade e ansioso, ela costuma piorar bastante. Já a escoliose, que é o desvio na coluna, né? O eixo da coluna, em vez de ser retinho no canto dele, ele é um pouquinho torto. É muito bom. Então, tem toda a relação. Um dos tipos de dor, como a gente falou aqui, é a dor psicogênica, que aquele paciente não está com o órgão doente, mas sente o estímulo doloroso e, na verdade, o que ele está precisando é um tratamento do sistema nervoso, da ansiedade, para um conjunto de fatores que podem levar à dor. Cada tipo de dor vai ter seu tratamento específico. Então, se eu estou com otite, estou com o ouvido inflamado, eu tenho que tratar aquela otite.
Se eu estou com a cárie no dente, eu tenho que tratar a cárie. Se eu estou com a dor psicogênica, eu tenho que tratar a ansiedade. Se eu estou com enxaqueca, eu tenho que tratar a enxaqueca. Então varia muito, né? Mas assim, de forma geral, o tratamento começa com medidas de suporte, como a gente diz, atividade física. Neurologista e fiz uma tomografia de crânio, mas não deu nada. E até hoje sinto essa dor. Não sinto nada, se mexer poderia ser. Pronto, na verdade isso aí procurou o neurologista, fez a tomografia, descartou uma causa mais grave para essa dor. E o que ela precisa fazer agora é retornar ao neurologista para ver com ele como é que vai ser o pós, né? A investigação, os tipos de dor que ela pode provocar e uma medicação a tomar. Mas pode ser, por exemplo, enxaqueca. Bom dia, doutor. Gostaria de saber o que fazer com meu filho, porque à noite meu filho passa a noite inteira coçando a garganta, fazendo aquele barulho coçando. É a Adeilma Azevedo, de Jardim do Seridó. Pronto. Bom dia, Adeilma. Ó, primeira coisa que você tem que fazer nessa situação aí é ver o ambiente que ele está dormindo. O quarto dele está com poeira, faz tempo que não troca o lençol da cama, o ventilador está sujo, está parado em cima dele, ressecando a via respiratória, o ar-condicionado está muito questão de água, para não deixar essa garganta ressecar. Uma grande causa de faringite é a rinite, na verdade, que pode ser de natureza alérgica ou não. Então, muitas vezes, seu filho está passando por um processo desse, de irritação da garganta por uma rinofaringite, e precisando tratar. E, provavelmente, ele está precisando de fazer algum tratamento, porque está causando um impacto na qualidade do sono dele. Então, isso é um impacto em qualidade de vida. Faz contribuir ao tratamento. Ok, Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, atende na Clínica São José, que fica na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, em Caicó, telefone 99992-2923. Doutor Marcos Galvão, muito obrigado pela participação. Geraldinho. Até a próxima. Bom dia, até a próxima para todo mundo.